Olá galera, sejam bem-vindos a esse nosso curso de projeto de redes de computadores. Um projeto de redes de computadores pode ser em vários níveis de complexidade, depende da rede que estamos projetando. Por isso, nessa aula vamos falar sobre complexidade de projetos. No final desta aula, o aluno deverá saber quais as características que influenciam na complexidade de um projeto, quais os níveis de complexidade e como classificar as ferramentas para o seu projeto e saber quando usar e trabalhar um projeto orientado a valor e orientado a planos. A bibliografia utilizada nesta aula é o livro do professor Rafael Dias Ribeiro e Horácio Cunha Souza Ribeiro, Métodos Ágeis de Gerenciamento de Projeto, e o livro de Gerenciamento de Projeto Orientado a Planos, dos mesmos autores. Vocês podem baixar esses dois livros no link disponível na descrição desta aula. Inicialmente vamos definir o conceito de projeto e vamos usar a definição do PMBOK, Project Management Board Acknowledgement, definindo o projeto. Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Ou seja, um projeto tem início, tem o seu desenvolvimento e principalmente tem um fim. Todo projeto tem fim. Um projeto ele deve ser tratado de acordo com a sua complexidade. Então, como tratar um projeto? Existem diversas maneiras de nós controlarmos o projeto, fazermos o seu planejamento, fazermos gráficos, mas que ferramentas utilizar e quando utilizá-las. Isto vai depender da complexidade. Dependendo do projeto, podemos ter um conjunto de ferramentas. Estas ferramentas são propostas pelo PMI. Então, como características de um projeto temos, sempre são temporários, possuem um início, um fim muito bem definido. O projeto deve entregar um produto ou produtos, serviços ou um resultado exclusivo. O projeto foi concebido para aquele resultado. Ele deve ser bem planejado, executado e controlado para que possa tratar adequadamente os recursos envolvidos. Ele deve ser desenvolvido em etapas e implementam sempre uma elaboração progressiva para permitir o nosso acompanhamento. Ele é realizado por pessoas e sempre tem uma série de restrições. Devido às suas características, um projeto é um esforço temporário executado por pessoas, muitas vezes em um ambiente que nós precisamos entendê-lo. O projeto normalmente sofre várias pressões e das mais diversas formas. Então, para nós sabermos como tratar o projeto, nós precisamos entender esses ambientes. E existem alguns trabalhos que nos ajudam. Um dos trabalhos é de Joan Apello, que procura explicar as diferenças entre os possíveis ambientes organizacionais, cenários, que podem interferir fundamentalmente no projeto. Joan Apello coloca que devemos fazer a análise do ambiente do projeto em duas dimensões. Uma dimensão diz respeito à estrutura do projeto. Nós temos projetos simples, que são fáceis de entender, fáceis de controlar, e projetos complicados, que são difíceis de entender e difíceis de executar. Com relação ao ambiente que esses projetos vão ser realizados, que é a segunda dimensão, ele pode ser ordenado quando o ambiente é totalmente previsível. Você sabe tudo o que vai acontecer. Ele pode ser complexo quando ele é parcialmente previsível. Existe. Teoricamente é ordenado, mas você pode ter muitas surpresas nesse desenvolvimento. E caótico quando ele é totalmente imprevisível, que normalmente são os ambientes para projetos
de inovação, etc. Então, nessas duas dimensões, nós podemos fazer uma classificação e definir as ferramentas para isso. Nós não vamos trabalhar mais nesse modelo. O outro modelo para entendermos a complexidade e o ambiente do projeto é a teoria de Cynefin. Cynefin, ele define um framework para classificar os ambientes organizacionais. Então, ele considera como os princípios, primeiro, a natureza evolutiva de projetos complexos, que já inclui uma incerteza inerente. É normal o grau de incerteza em qualquer projeto complexo. Quanto mais complexo ele é, mais incerteza eu tenho. As interações humanas são fortemente influenciadas e muitas vezes determinadas pelas experiências das pessoas. E as interferências da experiência pessoal ou da experiência coletiva podem interferir exatamente no desenvolvimento do projeto. Então, na teoria de Cynefin, ele define um framework que nós vamos passar a ver. O framework de Cynefin tem 5 domínios, olhando do ambiente ordenado ao mais desordenado. Esses domínios são simples quando eu consigo definir melhores práticas. Complicado quando eu já dependo de um profissional especialista, mas ainda tenho boas práticas. Complexo quando eu não tenho nenhuma prática, as práticas são emergências. E caóticas quando tudo é novo, caótico. E a desordem é quando você tem uma desestabilização total. Vamos analisar cada um deles. O primeiro ambiente que nós temos, o primeiro framework, é o que nós chamamos de simples. É quando eu tenho uma causa, gero sempre o mesmo efeito. Então, se eu sempre faço da mesma maneira, vou ter o mesmo resultado. Aqui nós vamos buscando as melhores práticas. Hoje é motivo de estudos de engenharia de processos, a gente melhorar o processo. Então, se eu aprendo a fazer um determinado sanduíche de determinada forma e faço sempre da mesma forma, teoricamente vou ter sempre o mesmo resultado. Então, a característica aqui é que eu posso prever com confiança o resultado final da atividade. Neste modelo, a relação entre causa e efeito é óbvia para todos. A coordenação pode ser usada com um grande efeito. Eu tenho o gerente pode atuar firmemente no desenvolvimento das tarefas. A abordagem aqui normalmente é sentir, categorizar e responder. Eu vejo, categorizo como está sendo feito o trabalho e faço a modificação. Isso define o que nós chamamos de best practice. O procedimento já é definido e ele pode ser pré-definido e treinado. As pessoas nos postos de trabalho são treinadas. Consequentemente, eu consigo ter uma mão de obra mais barata, uma mão de obra menos qualificada. Então, por exemplo, em uma loja do McDonald's só existe a melhor forma de se preparar um hambúrguer. Ele é sempre na mesma temperatura, na mesma duração, no mesmo tipo de pão. Então, qualquer loja do McDonald's, os chapeiros já são treinados para fazer desta forma. Então, é a melhor prática. E esse é o objetivo, muitas vezes, na empresa, nós levarmos tudo para as melhores práticas. O outro estágio é de complicado. Existe a relação de causa e efeito, porém deve-se investir tempo e energia e trabalhar muito nesta relação. Muitas vezes há uma série de possíveis respostas. Eu posso fazer ou tentar obter o efeito de diversas formas diferentes. A relação entre causa e efeito requer uma análise ou alguma forma de investigação para aplicar o conhecimento especializado. Então aqui eu já não posso ter uma mão de obra tão simples, eu já tenho que ter especialistas, técnicos, pessoas mais especializadas para verificarem as boas práticas para se fazer a atividade.
Esse framework, classificado como complicado, é o das boas práticas. Este é o reino de especialistas que concentram tempo e energia em trabalhar nas relações de causa e efeito. Eles trabalham de forma cooperativa. A cooperação é eficaz. Muitas vezes há um objetivo final claro, mas se precisa de forças combinadas de várias pessoas com vários conhecimentos para alcançá-lo. A abordagem aqui é sentir, analisar e responder. Neste caso, pode-se aplicar boas práticas. Os projetos de rede hoje, quando você instala um provedor na sua casa, um link, nós estamos trabalhando com pessoal simples. Já foi complicado. Antigamente eu precisaria de técnicos especializados para fazer a configuração, fazer a ligação de conectores, etc. Mas pelas boas práticas, nós chegamos às melhores práticas. Com isso, de um projeto complicado, essa instalação passou a ser classificada como simples. Então nós temos uma mão de obra mais barata. A gente já tem apoio, já existem padrões, as melhores práticas, a configuração já está pronta por telefone, é apoiada por software, então é um esforço muito grande da gente transformar do passado complicado para o simples, é uma questão inclusive de custo. Existe, por exemplo, o problema do concreto. O concreto, dependendo de como nós colocamos a água, temperatura da água, aditivos, ele pode ter reações diferentes. Se eu precisar fazer uma concretagem num lugar que é muito inundado, eu preciso colocar um aditivo para o concreto reagir mais rapidamente e fazer a impermeabilização. Existe um caso conhecido e clássico que foi na obra da usina de Itaipu. Lá eu não podia ter fissuras no concreto. Então, como o concreto normalmente ele tem pequenas fissuras, estava tendo pequenas fissuras, os técnicos especialistas sugeriram a utilização de gelo em vez de água no estado líquido e com isso resolveram o problema. O outro framework, antes do complicado, é o que nós chamamos de complexo. É quando eu tenho práticas e emergências, é uma coisa nova. Eu não conheço ainda as causas e efeitos. Então, é caracterizada por faz a causa, verifica o efeito, volta para analisar a causa, como é que a gente pode melhorar. Esse tipo de desenvolvimento. Então, causas e efeitos são entrelaçados, intrincados e fazem sentido olhando o retrospecto. Se eu repetir e verificar o que aconteceu, muitas vezes não vou ter o mesmo resultado, vou ter resultados diferentes. Então são práticas emergentes, coisa que está começando, coisa que a gente está testando. O projeto é imprevisível em detalhes, mas ainda podemos ter alguns padrões. Nessas situações complexas, há prática de colaboração. Vários técnicos trocam ideias, verificam teorias, aplicam novos conceitos, aplicam conceitos de outras áreas. A colaboração funciona bem para cenários complexos. O trabalho é feito de forma colaborativa e é normal representar soluções colaborativas e trabalhar de forma colaborativa para essas questões complexas. Nesse framework complexo, é uma situação complexa e tudo é muito interligado. Então, uma pequena mudança em parte do sistema pode ter um impacto enorme em outro lugar e vice-versa. Nós não sabemos como isso vai reagir. Então, muitas vezes, a gente testa, a gente faz e monitora. O ideal aqui é a gente trabalhar com protótipos, controlar o protótipo, coisa pequena. A complexidade é imprevisível. A forma de trabalhar é colaborativa e adaptável. A complexidade é confusa, é difícil de trabalhar a questão. E eu tenho muito menos respostas. Ao reunir uma diversidade de pessoas e talentos, eu tenho que experimentar, criar, testar possíveis abordagens para a solução de um determinado problema. Aqui vale a criatividade, a tentativa,
Nós estamos buscando práticas emergentes. Daqui das várias realizações, nós podemos definir novas práticas. No framework complexo, a complexidade é imprevisível, depende de fatores, é função dos fatores, como clima, organizacional, relacionamento interpessoal, conhecimento da equipe, conhecimento prévio do trabalho, da própria cultura da equipe, né? Então, eu não tenho certeza do resultado produzido. No ambiente complexo, tem-se um grande esforço para desenvolver o aspecto de confiança entre os membros da equipe. Eles precisam se sentir criativos, eu preciso ter motivações, formas de tornar essa equipe criativa e fazer com que eles expressem essa criatividade. Esse aqui é um ambiente que propenso para as inovação. Quando você faz uma inovação de alguma coisa, você não sabe realmente qual é o ambiente, né? Qual é o resultado. A relação entre causa e efeito só pode ser percebida olhando para trás e não para frente. Então eu tenho que ver o que aconteceu, corrigir e tentar fazer de novo. A abordagem é probabilística, então eu olho a probabilidade, eu verifico, corrijo e assim eu posso desenvolver práticas emergentes, né? Isso é muito comum quando nós trabalhamos com ambiente de diagnóstico. Eu faço um modelo e vou estudar esse modelo. Então, por exemplo, ao entrar no consultório médico e relatar como está, que eu estou com uma dor, por exemplo, dor de estômago, ou seja, o efeito, além de tratar os efeitos, o médico vai iniciar uma série de testes para descobrir a causa, né? Então vai ficar interagindo entre causa e efeito até chegar a uma conclusão. O outro framework, antes do complexo, num ambiente cada vez mais desorganizado, é o framework caótico. Aqui eu não tenho prática nenhuma, o que vale aqui é a ação. Nós vamos descobrir novas práticas. Não é possível discernir a relação causa e efeito. A melhor abordagem nesse domínio é simplesmente agir. Não há nenhuma relação entre causa e efeito no nível sistemático, no nível de sistemas. A abordagem é agir, sentir, responder e assim podemos ir descobrindo novas práticas. O quinto estágio do nosso framework é a desordem. É quando você está, independente de qualquer estado, você não consegue definir nada, é o estado de não saber qual é o tipo de causalidade existente. Observe que existe um grande esforço das empresas em transformar ações complexas em complicadas e posteriormente em simples. Muitas vezes isso não é possível para todas as atividades, porque quando eu coloco na condição de simples, eu posso ter uma mão de obra menos qualificada, eu tenho um serviço mais bem planejado, mais bem controlado, né? Esse é o objetivo, por exemplo, de você definir franquias, né? De você definir rotinas de processos empresariais. Economicamente é o mais interessante, pois facilita a expansão do modelo. Então, a desordem, ele não é uma coisa legal, é quando você não identifica nada. Muitas vezes você está nessa condição. Observa que o estágio de desordem, ele pode acontecer mesmo que você esteja já num framework de melhores práticas. Basta, por exemplo, uma coisa ficar caótica, uma coisa ficar descontrolada. Imagine, por exemplo, no McDonald's, um chapeiro com problemas mentais que comece a jogar as coisas no chão, a quebrar. Isso pode conduzir a uma desordem. Então, é um dos itens que as gestões de processo verificam, essa gente não está caminhando para a desordem. Um aspecto interessante desse framework é que nós podemos olhar o nosso comportamento em relação aos erros. Nos cenários caóticos complexos, o erro é melhor compreendido e entendido do que nos cenários simples e complicados.
Já que você não conhece nada da relação causa e efeito, você não tem como avaliar, portanto, aceita o erro. Essa aceitação é conhecida como fail fast ou learning fast. Num cenário simples ou complicado, você já tem noção do processo. O tempo de resposta precisa ser mais rápido que nos cenários complexos e complicados, pois uma simples demora pode perder perdas significativas. Basta verificar a impaciência que nós temos hoje quando o seu sanduíche ou o seu hambúrguer no McDonald's ou no Burger King da vida começa a demorar. Então, entendemos como cenários simples e complicados os mais comuns, como, por exemplo, projeto de construções de aviões, pontes, prédios, máquinas de café, etc. Eles seguem um fluxo de construção de peça por peça, montagem por montagem, testes. E isso tudo está bem definido, já está bem testado. Seu processo pode ser decomposto em um plano bem detalhado por etapas, que a gente chama de entregas parciais, até o conceito de termos todo o projeto pronto. Já em projetos complexos, nós já não temos isso. Nós chamamos como projetos complexos ou caóticos, né? Projetos de software, projetos de redes não tão estruturadas, né? Projetos de, por exemplo, redes celulares, né? Então, nós temos projetos complexos, como desenho, redesenho de processos, campanhas publicitárias, campanhas de eleição, né? Um projeto de campanha política, e outros que são construídos dia a dia, etapa a etapa. Assim eu tenho que ver o risco, definir um plano mais detalhado, verificar as necessidades de mudança, eu tenho que estar mais perto, eu preciso estar com o andamento do projeto e com a própria dinâmica da organização. Diferentes tipos de projeto requerem diferentes métodos. Eu tenho várias ferramentas, eu tenho que saber quais são as ferramentas. Alguns projetos, principalmente projetos de profissionais do conhecimento, que sofrem transformações diariamente, né, tem características complexas e eu tenho que ter técnicas emergentes, técnicas de agilidade. Eu não posso me basear, por exemplo, em técnicas mais tradicionais que consideram processos mais estáticos. Na transparência que vocês veem aí, eu tenho aqui uma comparação de um trabalho industrial com um profissional do conhecimento. Isso foi adaptado pelo PMI, né? Então está aqui, características do projeto de construção e características dos profissionais de conhecimento. Então, primeiro, o trabalho é visível. No conhecimento, o trabalho é invisível. Esse é um problema, por exemplo, de desenvolver software. Trabalho é estável. Aqui o trabalho é instável. Né? Depende muitas vezes das ferramentas que você está usando. Eu tenho ênfase na execução das etapas. Eu tenho aqui o meu ênfase é nas mudanças. Né? Eu tenho na característica de construção mais estruturação e menos decisão. Nos profissionais de conhecimento eu tenho menos estruturação e mais decisão. Eu preciso de um profissional que decida, que não seja só conduzido pelo posto de trabalho. O foco é nas respostas certas. No conhecimento, o foco é nas perguntas. Eu tenho definição de tarefas no projeto de construção e aqui eu tenho que ter um entendimento das tarefas, porque elas podem ser feitas de diversas formas. Eu tenho comando e controle e no profissional de conhecimento ele tem que ter autonomia. Né? Eu tenho padronização na construção e inovação contínua, todo dia novas ferramentas, novos métodos, novas ferramentas, etc. Hoje o profissional de TI ou mesmo um profissional de redes, ele tem que estar se inovando diariamente. O foco é na qualidade, aqui o foco também é na qualidade. No projeto de construção eu faço medição padronizada de desempenho. Aqui no profissional de conhecimento eu tenho que ver ensinamento e aprendizado contínuo, o que ele está aprendendo novo, porque rapidamente ele fica velho.
Então eu tenho a minimização do custo pago ao trabalhador por tarefas, né, no projeto de construção. Agora, no profissional do conhecimento, o trabalhador é visto como um ativo, ele não é custo. Isto me leva a duas abordagens. A primeira abordagem é os projetos direcionados a planos. Quando eu tenho cenários de projetos de construção, normalmente eu tenho coisas bem definidas, né? Isso acontece para os projetos simples e até complicados, né? Então eu posso trabalhar aqui com cenário de projetos de construção e normalmente seguem o que a gente chama de orientação a planos. Em projetos direcionados a planos, como o próprio nome sugere, temos um grande esforço no planejamento, pois um bom plano aumenta as chances da boa execução. O PMI ele nos apresenta um guia de boas práticas, que é o PMBOK. Ele define 47 processos e 10 áreas de conhecimento, que aumentam as chances de sucesso do projeto. Numa próxima aula nós vamos trabalhar sobre isso, né? Então quem fizer um curso de gestão de projetos orientados a plano, vocês vão aprender exatamente essas ferramentas. Para projeto que eu tenho um ambiente de complexo ou caótico, aí eu já não posso mais, e alguns de complicado também, eu tenho que trabalhar com a técnica de projeto direcionado a valor. É uma estratégia em que os projetos vão direcionados a valor, eu vou controlando o risco, avaliando o risco, né? Eu tenho cenários de grande incerteza. O planejamento precisará ser baseado em muitas premissas, eventos incertos que definimos como verdade para fins de planejamento, que serão falsas e vão ter mudanças. E eu tenho tantas mudanças no projeto original que o esforço de adaptação não compensa a energia gasta no desenvolvimento do plano original. Então, neste caso aqui, eu tenho o que a gente chama de projeto direcionado a valores. Eu vou fazendo pequenas entregas, avaliando essas entregas, né, em cada etapa, corrigindo, acertando e sempre tentando minimizar o risco. Então, para desenvolver os projetos orientados a valor, existe o que nós chamamos hoje de métodos ágeis. Eles são usados em toda a engenharia, não é só para processamento de dados ou redes. E os métodos ágeis eles se baseiam em fazer, avaliar o que foi feito, corrigir, tornar a fazer, tornar a avaliar e de maneira interativa. Hoje vocês têm para informática e desenvolvimento de sistemas, né? O método Scrum, FDDI, Cristal e outros. São métodos ágeis cuja filosofia é exatamente definir padrões para fazer, avaliar, tornar a fazer, tornar a avaliar e assim sucessivamente. Com isso, nós chegamos ao final desta aula. Vocês podem baixar o material, baixar o livro, todos os links estão aí na descrição. Se você gostou desta aula, recomende para os seus alunos, recomende para os seus amigos, se inscreva no canal e assista à próxima aula de projeto de redes.